Olá, boa noite, como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. TV Pantanal, Rede TV, ao vivo, mais uma vez com você aqui, a gente traz mais um programa Opinião genuinamente informativo. Aquela informação, rapaz, olha só, que a gente extrai diretamente da fonte, não é? Porque sempre temos aqui um entrevistado com o qual a gente interage, você interage, a gente leva a informação genuinamente até você, né? Então, e aliás, a fonte desta noite está a postos conosco aqui, professora da UFMT, e está aqui na condição de candidata também a reitora. A opinião de hoje, entrevista a candidata a reitora da UFMT, a diretora do Instituto de Ciências Humanas e Sociais, professora Marluce Silva. É Silva e Souza, Souza e Silva? Souza e Silva. Ela quer e porque quer e está determinada a ganhar essa eleição que acontece no próximo dia 6 de março. E ela é a quarta candidatura. Ela responde pela quarta candidatura que nós aqui, no Opinião, já entrevistamos e agora estamos entrevistando a quarta candidatura por meio da professora Marluce, ok? Eu não sei a ordem, eu sei que o último que esteve, o mais recente, foi o atual reitor, candidato à reeleição, mas os outros dois também, chapas 3 e 4, também já vieram aqui. A professora Marluce corresponde à chapa 1, ela defende a chapa 1, olha só. E tem o plano de gestão dela, as propostas, enfim, que a gente vai estar abordando um pouco delas aqui, inclusive falando aí da atual gestão, o que ela acha, enfim, não é? Porque tem toda uma plataforma aí de gestão dela que a gente vai estar conversando aqui. Imagino, tem coisas alternativas, não é? Porque senão, se for para ser mais do mesmo, ela defenderia a reeleição. Deve estar propondo algumas coisas diferentes, inovadoras, né? A nossa UFMT precisa de ideias, não é? Que elas possam ser debatidas aí junto aos seus universitários. Se tiver alguma pergunta aí também, aí está assistindo ao programa Opinião, estamos ao vivo, 99932, está aí, ó, no rodapé, 2529. Você pode mandar por escrito, não é, aqui pelo WhatsApp, que a gente repassa aqui a nossa entrevistada. Evidentemente, perguntas pertinentes ao assunto, não é? Professor Lorenberg Alves, como vai? Vai bem? Boa noite. Muito bem, Paulo, muito bem. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Grande verdade, então, você que acompanha o programa Opinião, tanto aqui pelo canal 22, não é? E também pela internet, ao vivo, em qualquer canto do planeta. Em qualquer canto que você estiver aí, muito obrigado pelo carinho da companhia, viu? E outro dia encontrei com uma pessoa que estava assistindo ao programa Opinião no Canadá. Encontrei com ela, conversei com ela por telefone, por WhatsApp, né? E ela dizendo que assiste sempre ao programa Opinião, a Viviane Junqueira, acho que é Junqueira, e acompanhando, que sempre acompanha o programa Opinião lá. Obrigado pelo carinho da companhia aí, viu? E em qualquer canto também que você estiver aí. Professora Marluce, bom tê-la aqui. Obrigado de verdade por aceitar o nosso convite, não é? Bom saber que tem mulher na disputa lá, não é? A reitoria da UE. A senhora está colocando a sua candidatura com que tipo? Qual é a menina dos olhos, assim, da sua plataforma de propostas de gestão, uma vez chegando lá? O que é mais importante nesse plano de gestão da senhora? Por que a senhora quer tanto aí, está brigando tanto, no bom sentido, obviamente, né, para ser a nova reitora da UFMT? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lindenberg. Boa noite a todos que nos assistem. Boa noite aos meus apoiadores que certamente estão aqui nos acompanhando.
Nós colocamos o nosso nome a convite dos nossos estudantes. Nós estamos presentes sempre nas instâncias deliberativas da universidade, que é o CONCEP e o CONSUNE. E logo após o retorno às atividades presenciais, nós fomos convidadas a pensar a reitoria da universidade. Nós pedimos um pouco mais de tempo e agora, em agosto de 2023, fomos novamente convidadas para uma reunião. E já nessa primeira reunião, o nome para a cabeça de chapa foi indicado o meu. E nós pensamos um pouco, resistimos um pouco, mas acabamos aceitando. Aceitamos por quê? Porque nós temos um trabalho de dedicação de 26 anos à Universidade Federal de Mato Grosso. Eu cheguei aqui em 1996. Antes de 1996, eu trabalhei como professora substituta aqui, vizinha de você, no HU, no Hospital Universitário Júlio Miller. Né? Que legal. Ali eu exerci a docência e a assistência. Trabalhei direto com as crianças que vinham do interior de Mato Grosso e que ficavam internadas aqui e que os pais tinham que voltar para suas localidades e deixavam as crianças. Né? A minha formação é em serviço social. Eu sou graduada em serviço social e em direito. E naquele momento, então, eu estava muito mais voltada para a atividade de assistente social, né, no acolhimento, no recebimento, na proteção da saúde, na recuperação dessas crianças. Isso foi uma experiência maravilhosa na minha vida, que me fez jogar dentro da universidade todas as cartas que me foram apresentadas. E assim eu estou há 26 anos trabalhando. Passei pelas chefias, pelas coordenações de curso, pela editora da universidade, por todos os conselhos superiores. Hoje eu estou no CONSUNE e na direção do Instituto de Ciências Humanas e Sociais. E tenho uma preocupação com a universidade no sentido de fazê-la ressuscitar. Ela está precarizada, destruída. Tantos são os motivos e os elementos que levaram a essa deteriorização. Mas tivemos a pandemia, né? Tivemos cortes orçamentários, mas é preciso que a gente reaja. É preciso que a gente coloque na gestão da universidade alguém que esteja com disposição para trabalhar. E eu estou com disposição para trabalhar, junto com o meu candidato a vice-reitor, professor Silvano, e todo o nosso grupo de apoio. É bom falar do candidato a vice, o professor Silvano, Silvano, é o que eu estou pensando, o Silvano Macedo Galvão. Esse mesmo, Silvano Macedo, tem uma vasta experiência também, tem muito a contribuir, né? Imagino que não foi por acaso essa escolha do vice. Com certeza que não. Né? Uma pessoa também que tem 12 anos de universidade, que é hoje o coordenador do Núcleo de Assistência Jurídica da universidade, né, que trabalha diretamente com a formação dos estudantes de Direito, tem uma pós-graduação na área da saúde coletiva, trabalha com as populações ribeirinhas, trabalha com a economia agroecológica, né, dá orientação, assessoria aos trabalhadores, aos ribeirinhos, aos feirantes, e isso é muito importante porque é a universidade fora dos seus muros, né? Trabalhando não só o ensino, a pesquisa e extensão, mas também a assistência. Verdade, conheço, não pessoalmente, mas eu conheço o trabalho do professor Silvano, realmente um grande nome, um grande quadro da nossa universidade. E agrega muito valor do ponto de vista do direito, da preocupação com o social também, né? Sim. Esse trabalho junto aos ribeirinhos também. Sim. Isso dá um pouco uma amostra daquilo que pode ser um trabalho, se vier a trânsito, né? Lá no dia 6, colocado em curso na gestão da nossa UFMT. Professor Oliveira, por favor. Professora e candidata à reitoria, antes de mais nada, registrar nossa alegria, mas a alegria mesmo de tê-la aqui no nosso bate-papo, na nossa conversa. Candidata, a senhora falava agora há pouco da questão do orçamento, da arrecadação. E aí, eu tenho aqui um tema que eu gostaria muito de ouvi-la. E provavelmente não, eu tenho a certeza que a senhora conhece muitíssimo bem, porque eu tirei de uma dissertação de mestrado
da senhora Adriana Aparecida do Vale. A senhora foi a orientadora dela. Ela escreveu a dissertação de mestrado, a terceirização de serviços na UFMT como expressão do desmonte do ensino público, do ensino público superior. Inverti aí o superior é antes. Sim. Eu destaquei na página 109, professora, três trechos. No ano de 2016, o orçamento executado na UFMT foi no valor de R$ 851.093.730. Deste total, 11 milhões são de fontes de arrecadação própria da UFMT. Que essas fontes são serviços prestados com elaboração de provas de concursos públicos, serviços de atendimento à saúde através do Hospital Júlio Miller, serviço de consultorias a entidades públicas e privadas e taxas de ocupação de espaços físicos. Além disso, 664 milhões de reais com despesas com pessoal. Dá mais de 75%, né? E 37 milhões com despesa com serviços de mão de obra terceirizada. E aí, professor, eu tenho 3 perguntas, vou fazer as 3 juntas porque elas são complementares. Certo. A primeira delas, no planejamento da senhora, no plano de ação da senhora, existem a possibilidade de aumentar essas fontes de renda, fonte de grana da própria universidade ou não? E se há, por quê? Ou como se dá aumentar aí a bagatela de 11 milhões para 16, para 20 milhões, etc. Você vai fazer separado, vai fazer junto mesmo? Dá para responder tudo junto mesmo? Porque... Você prefere que faça... Não, para ela, você acha melhor Sim, separado ou tudo junto? Tudo junto. Vamos lá. O crescimento, né? Se é possível aumentar esse número de fontes e aumentar o arrecadado da universidade. A segunda questão, professora, existe a possibilidade legalmente e de forma estrutural diminuir os custos da terceirização ou não há? Ou a senhora não pensou nesta possibilidade? E a terceira e última é a respeito exatamente dos recursos oriundos do MEC. Existe a possibilidade ou não de vir mais recursos para a universidade? Certo. Dinheiro! Olha, Olha, dinheiro... 2016, só o Lorenberg falou um negócio que 2016, um pouco mais de 800 milhões de reais era o orçamento da UFMT. Né? Executado. Quanto que foi esse ano agora, 2023? A mesma coisa. A mesma coisa? É a mesma coisa. Aliás, reduz até. Houve redução, inclusive, aqui. E orgulho o negócio, não é fácil não, imagino eu. Mas e aí, professora? Então, Paulo e professor Lindenberg, o orçamento da universidade é um orçamento que engloba todas as despesas, inclusive as despesas com honorários dos aposentados, com proventos dos aposentados. Então, quando a gente recebe, por exemplo, esse valor de 851 milhões, 70% disso é pagamento de ativos e de aposentados, de técnicos e de docentes, e de empresas terceirizadas. Então, o volume que sobra desse recurso para manter o dia a dia da universidade é pouquíssimo, é quase nada. Para se manter o campi de Cuiabá, o campi do Araguaia, o campi de Sinop, a fazenda instrumental, porque a Universidade Federal de Mato Grosso tem uma estrutura grandiosa, que demanda cuidados, energia, água, pessoal para tratar de tudo isso, os cuidados, a segurança. E nós temos hoje, nesse contexto atual, pouquíssimos trabalhadores nas áreas meio.
O governo garante à Universidade Federal a contratação via concurso de docentes e servidores técnicos. O resto, a universidade precisa organizar, planejar e garantir segurança, né? Às vezes até serviços administrativos estão sendo contratados. Limpeza, onde a gente percebe que grande parte desses recursos aqui, 37 milhões, como você disse, está sendo destinado ao pagamento de empresas terceirizadas e de trabalhadores terceirizados. A universidade hoje, por exemplo, teve um corte muito grande através de algumas medidas normativas da União de extinção de cargos. Então, nós temos o restaurante universitário, mas o restaurante universitário tem cozinheira? Não. Tem copeira? Não. Tem trabalhadores para trabalhar e produzir e preparar a alimentação? Não tem. Como que é feito? É terceirizado. Tudo terceirizado. A universidade contrata uma empresa que vai preparar o alimento e oferecer aos nossos estudantes. A mesma forma é com a limpeza. A universidade já contou entre o quadro de servidores técnicos, de vigilantes, de porteiros, de guardas, né, e de trabalhadores do setor de limpeza, da área verde. Hoje nós ainda temos alguns trabalhadores nesses setores, mas eles já estão envelhecidos, em período de pré-aposentadoria. E para dar conta daquela área, daquela dimensão de limpeza, né, e dos serviços de manutenção diariamente no cotidiano, a universidade se vê obrigada a contratar empresas terceirizadas. É uma preocupação muito grande para nós. Porque o que a gente percebe é que muitas das vezes as empresas terceirizadas também, de alguma forma, acabam submetendo as suas trabalhadoras, principalmente as mulheres que fazem a limpeza da área interna da universidade, a um nível de exploração acima da capacidade de uma trabalhadora, né? Nós fomos informados, por exemplo, que uma trabalhadora ela precisa dar conta da limpeza linear de chão de 1.500 metros diariamente, né? Parece puxado mesmo, né? Muito puxado, muito puxado. E aí a rotatividade dessas trabalhadoras dentro do espaço da universidade é muito, porque elas não suportam isso. As trabalhadoras mais jovens não se sujeitam e as trabalhadoras com mais idade já não suportam, porque é uma imensidão diária. 1.500 metros... 1.500 metros diariamente. É muita coisa, realmente. E aí nós solicitamos, então, cópia desses contratos, né, para que a gente analisasse, como fez a minha orientanda, Adriana, que era prefeita do camp de Sinop. Uma menina muito estudiosa, servidora técnica da universidade e mestranda do programa onde eu trabalho, que é o Programa de Política Social oferecido pelo nosso Instituto de Ciências Humanas e Sociais. Então, nós precisamos, e o nosso programa de gestão estabelece que nós iremos rever os contratos de trabalhadores terceirizados para analisar o volume de recursos que está sendo destinado, o nível de exploração a que esses as trabalhadoras e trabalhadores estão sendo submetidos e também para analisar a possibilidade de redução desses custos. Nós temos outras propostas dentro do mundo do trabalho, por exemplo, que é a cooperativa. Para nós é muito importante que essas mulheres façam a sua organização e elas mesmas ofereçam o trabalho de limpeza dentro da universidade e dentro de tantas outras instituições que elas são contratadas. Então, nós somos uma escola, nós podemos ensiná-la. E o professor Silvano, que faz essa parceria comigo, é um expert nisso, né? Ele tem auxiliado os feirantes a negociar o seu produto nas feiras, né? Então, assim, é possível estabelecer um outro tipo de relação com a limpeza e com os serviços que não existem hoje na universidade, sim, e isso vai impactar diretamente no orçamento da universidade. Portanto, é
possível reduzir o custo da terceirização, é possível aumentar a arrecadação do orçamento da universidade, estabelecendo relações institucionais confiáveis, né, inquestionáveis, acordos bem estabelecidos, transparentes com os nossos representantes políticos e com a sociedade civil organizada, como temos feito. Nós teremos que fazer isso, fortalecer essa relação institucional, inclusive para fazer a migração do Hospital Universitário Júlio Miller para as novas instalações lá em Santo Antônio do Leverger. Esse é o exemplo mais rápido que eu tenho para te dar. Mas em relação a toda a universidade, a relação universidade com a organização, com as instituições organizadas da sociedade civil, ela é uma emergência. Ela precisa ser fortalecida imediatamente, né? Então, portanto, teremos a possibilidade de trazer recursos da sociedade e nós temos hoje, né, uma relação tanto com o Estado de Mato Grosso, como o município e com a União, com representantes políticos que defendem a educação. Se defendem a educação, defendem a recomposição do nosso orçamento. E nós vamos brigar por isso e negociar por isso sempre. Com o nosso presidente Lula, com a nossa ministra da Saúde em relação à migração do Hospital Júlio Miller, com o nosso ministro da Educação, Camilo Santana, e vamos estabelecer todos os laços que são necessários. Nós vamos continuar falando sobre esse tema que o Lorenberg muito bem levantou aqui no próximo bloco, porque eu tenho que ir para o intervalo agora, mas tem muita coisa ainda que estão direta ou indiretamente ligadas a esse assunto, né, dos terceirizados, enfim, porque os gastos propriamente desses gastos que se sai aí, que se extrai a forma de gerir com investimento e tudo mais. A gente vai para um breve intervalo comercial, mas não sai daí, a gente já retoma a entrevista dessa noite aqui. Pois bem, cá estamos de volta. Você está assistindo ao programa Opinião na TV Pantanal. Hoje, entrevistando aqui mais uma candidata, a reitora da UFMT. Não é? Ela representa a Chapa 1. É acessível, democrática, ativa, pelo menos a que eu li na camisa dela aqui, a nossa professora Marluce Silva. Ela é da Chapa 1 e também já é uma conhecida professora lá, que representa inclusive o Instituto de Ciências Humanas e Sociais, professor Marluce. Continuou conosco. Antes, porém, nós vamos aos destaques do Gazeta Digital nesse momento, que é o www.gazetadigital.com.br. Aqui, por exemplo, olha só. Um bebê de 2 meses com síndrome de Down morreu com Covid-19 em Lucas do Rio Verde, que fica a 354 quilômetros ao norte de Cuiabá. Além do menino, um idoso de 72 anos também faleceu nessa segunda-feira, dia 29, aqui em Cuiabá, devido às complicações da doença. Ele era um morador de Sorriso, que fica a 420 quilômetros ali ao norte de Cuiabá, mas ele estava internado no Hospital Metropolitano de Cuiabá. De acordo com a Secretaria Municipal de Lucas do Rio Verde, a morte do bebê foi registrada no dia 20 de dezembro, mas só comunicada nessa segunda-feira, dia 29. Ele ficou internado 8 dias no Hospital São Lucas e tinha comorbidades cardíacas e também pulmonares. Outro destaque também aqui, durante a cerimônia de posse de 485 novos servidores aprovados em concurso da Secretaria Municipal de Saúde,
aqui na cidade de Cuiabá, na manhã desta terça, dia 30, o prefeito Emanuel Pinheiro, não é? Ele determinou a realização de concurso público na empresa cuiabana de saúde pública. A determinação para a realização de um novo certame se deu após o pedido do promotor de justiça Milton Matos da Silveira Neto, ele que é da 7ª Promotoria de Justiça Civil de Tutela Coletiva da Saúde de Cuiabá. Aí disse Emanuel, abre aspas, atendemos aí ao pedido do promotor e determinamos a realização de concurso, algo que estava no radar da nossa gestão, a única na história de Cuiabá cuja valorização do servidor público foi tamanha que não houve nenhuma greve. Estamos dando aí mais um passo para manter essa política e colocar o servidor em uma posição de destaque dentro da gestão, fecha aspas, disse o Emanuel Pinheiro. A Caroline colocou mais um aqui, ó, mais uma notícia aqui do GD. O Marcelo Maluf, que é o vice-presidente do PSDB, ele declarou que a escolha do partido em lançar para a pré-candidatura à prefeitura de Cuiabá segue sendo, não é, o deputado Carlos Avalone. Segundo ele, o Avalone mantém-se, não é? Isso porque, segundo ele, o único nome até o momento forte e consolidado na sigla seria o Avalone. No entanto, não descartou que estão conversando com outros partidos e possíveis pré-candidatos. Dá um clique aí, ó, tem aí inclusive mais opções de nomes, mais detalhes sobre essa posição aí do Maluf, não é? Sobre essas questões relacionadas ao PSDB. E também sobre as demais notícias, essas que nós lemos aqui e outras tantas, www.gazetadigital.com.br. Dorenberg, o Emanuel Pinheiro, não é, quer sair bem na gestão, né? Esse negócio de concurso público, a mim, particularmente, me agrada, que é uma belezura, né? Só lamento por não ter feito antes. Ele e outros tantos que por lá passaram, né? Alguns até ensaiaram fazer, alguns fizeram, mas não foi a contento, foi muito longe, tanto que estamos hoje com um problema muito grave aí, muito sério aí. Mas ele, como é que você enxerga isso aí, uma vez que ele não é mais candidato a coisíssima nenhuma, não é? A água passou da cintura, né? Porque tem bronca vindo aí do Tribunal de Contas, a Câmara também acho que já lavou as mãos, né? Todo mundo querendo se reeleger, vai ter que dar resposta para aquele que vai votar, né? Enfim, como é que se enxerga aí esse posicionamento do ponto de vista prático e do ponto de vista político do Emanuel? Paulo, duas observações. Eu concordo com você, Paulo, que o concurso público é algo imprescindível. Não deve nunca sair do radar do gestor público, nunca. Até porque a Constituição determina concurso público. Entrar no serviço público tem que ser via concurso público. Isso é claro para todos nós. E a convocação dos aprovados em concurso anterior também se faz necessária. Mas tem um detalhe, amigos, que nós não podemos perder de vista aí. É um ano político eleitoral. Provavelmente, esse concurso, ainda que venha a ocorrer no primeiro semestre deste ano, não poderá ser convocado os aprovados em concurso público no segundo semestre, porque é ano político eleitoral. Mas, de qualquer forma, tendo o concurso já é um grande avanço, um grande ganho. Agora, do ponto de vista político, Paulo, você está coberto de razão. Mas tem a lei de responsabilidade também. Ele não pode deixar compromisso para o próximo governo, né? Como é que fica isso aí? Não Mas tem ele faz o concurso público normalmente,
E aí convoca-se a partir Aí do o ano que vem. próximo que terá a incumbência, De convocar. convocar os aprovados. O que ele não pode fazer para não atropelar o período eleitoral. Se caso fizer isso, corre-se o risco, para ser bem redundante, de um problema seríssimo com a justiça. Ainda que ele não é candidato, mas provavelmente ele vai apoiar alguém. E ao apoiar alguém pode ser utilizado o concurso como uma válvula para... Exatamente. É isso aí. Devia, né, prefeito, antes, pensar nisso antes também. Você já imaginou? Isso seria uma maravilha, né? Tenho certeza que grande parte dos problemas que foram aventados, levantados e até constatados, que levaram inclusive a operações, enfim, aos clamores da população por falta de medicamento, falta de profissional realmente ali nas unidades, isso teria sido evitado. Mas, como diria o filósofo, o poeta, né? Antes tarde do que mais tarde. Vamos torcer para que haja realmente esse concurso aí, aqui na cidade de Cuiabá. Nós retomamos aqui a nossa conversa dessa noite, estamos entrevistando no programa Opinião a responsável pela 4ª candidatura. Ali nós já entrevistamos 3 candidatos a reitor da UFMT, eleição que acontece agora no dia 6 de março, e agora chegou a vez e a hora de estarmos aqui conversando, como já aconteceu no primeiro bloco, com a professora Marluce Souza e Silva. A senhora falou aqui no bloco anterior, menina, eu estava pensando assim, quando a senhora se posicionou sobre quanto aos terceirizados, bem provocado pelo Lorenberg, então quer dizer que não quer dizer que a senhora seja contra os terceirizados. A senhora defende sim um aprimoramento, o advento das cooperativas, é isso? Ou a senhora está realmente determinada no seu plano de gestão aí a provocar uma mudança radical quanto aos terceirizados ali? Não, de forma nenhuma. Nós não faremos nenhuma grande revolução na universidade. Se existe uma revolução que a gente pretende fazer, é de transformar os resultados das atividades já implantadas. E a terceirização é uma atividade contratualizada que nós temos que respeitar. O que nós queremos é que as trabalhadoras e os trabalhadores das empresas terceirizadas tenham condições de trabalho dignos, assim como nós desejamos, como vocês bem acabaram de defender, a dignidade dos trabalhadores concursados. Não é? Elas não podem ser tratadas com diferença, com desigualdade, com hostilidade, com assédio, com menosprezo, não é? Isso nós não aceitaremos na nossa gestão, tá? Agora, é necessário que se faça uma revisão dos contratos já estabelecidos, até para que a gente verifique, Paulo, se realmente uma pessoa pode dar conta da limpeza de 1.500 metros linear diariamente. Não é? Onde isso está estabelecido, e vamos cuidar do direito dessas trabalhadoras, assim como nós cuidamos dos direitos dos servidores concursados. Serão tratados com a mesma presteza, né? Com a mesma normativa, com a mesma exigência e com a mesma solidariedade. Ok. Vou passar para o Lorenberg fazer a pergunta ainda neste bloco, porque o bloco está mais curto, por conta do GD, mas dá tempo de fazer a pergunta e resposta nesse bloco ainda. Professora, tem um trecho da fala da senhora em uma entrevista a um site no mês de dezembro do ano passado. A senhora chegou a afirmar o seguinte: a reitoria e as pró-reitorias passem a trabalhar a partir das deliberações das bases. Nós não queremos dar continuidade a uma gestão que se passa dentro de um gabinete com portas fechadas. A universidade precisa sair dos seus muros, ela precisa conversar com os setores organizados, com os movimentos sociais, precisa dar voz aos servidores, docentes e técnicos. Fecham aspas, professora. Eu vou fazer 2 perguntas juntas, para a senhora ter mais tempo para respondê-la. A primeira delas, a senhora fala aqui, a reitoria e as pró-reitorias passem a trabalhar a partir de deliberações das bases.
E aí eu pergunto à senhora, como serão essas deliberações? De que forma ou quais são os instrumentos que as bases irão deliberar? E qual é a maneira que a senhora, como reitora, vai selecionar o que foi deliberado e vai executá-las? A segunda questão, professora, a senhora também fala que a universidade precisa dar voz aos servidores, aos técnicos e aos docentes. E aí eu pergunto à senhora, a voz desses integrantes da universidade que compõem de fato a universidade, ela foi sufocada? Ela não existe? Não tem eco dentro da universidade? Muito bem, muito obrigada, viu? A universidade é um espaço de encaminhamentos e de deliberações a partir dos colegiados. Portanto, assim, as nossas decisões, elas são tomadas nos departamentos, nos cursos, depois em uma reunião que se chama congregação, onde estão ali os diretores de todos os professores e chefes de departamento de todos os cursos daquele instituto, e depois nós temos o CONCEP e o CONSUNE, certo? Portanto, a gente tem uma estrutura onde o exercício da democracia, ele é importante e ele deve acontecer. Quando a gente aponta que as deliberações das bases devem ser respeitadas, nós estamos dizendo que quem sabe o problema da docência dentro daquele curso são os professores, os técnicos administrativos e os estudantes daquele curso. São eles que dizem, olha, o montante de docentes que nós temos não dá conta das atividades que nós temos que oferecer. E isso tem que ser respeitado. Porque nós também temos uma normativa e nós temos um contrato de trabalho de 40 horas ou de 20 horas. Portanto, se você está trabalhando 40 horas conforme o seu contrato, não é? E ainda está faltando encargos a serem distribuídos, significa que você precisa de contratar professores. E essa deliberação de que é necessário contratar professor para aquela área, para aquele curso, ela precisa ser respeitada. A reitoria precisa viabilizar a contratação daquele professor, daquela vaga. No entanto, um exemplo que ocorre hoje, servidores, docentes e técnicos administrativos do Hospital Júlio Miller, por exemplo, que se aposentam. Essas vagas estão retornando para dentro da reitoria e a reitoria pega essas vagas, porque aqui está sendo administrado pela EBSER, e distribui para os departamentos, sem nenhuma transparência. Quem está realmente recebendo? E a gente questiona uma outra coisa. Se a vaga existente é uma vaga de um servidor da área de saúde, ele tem que voltar lá para a universidade mantendo a sua área, para a área de saúde, porque a área de saúde lá também está desfalcada. Nós temos a pró-reitoria de assistência aos estudantes que precisa de trabalhadores da saúde. Nós temos a coordenação de assistência à saúde do servidor público que precisa de servidor da saúde. E grande parte dessas vagas que estão sendo devolvidas para a universidade estão sendo encaminhadas para contratação, por exemplo, de técnicos de outras áreas. Nós não iremos permitir que isso permaneça acontecendo. Não tem o nosso consentimento, não tem o nosso aval. Vagas da saúde devem permanecer na saúde. Vagas de docente devem permanecer para a docência. Certo? Como nós iremos saber quais são as decisões de base? Tudo é registrado em ata. Qualquer reunião que a gente faça, por exemplo, se a gente estivesse trabalhando na universidade, isso tudo que nós estamos conversando seria relatado numa ata, assinado e encaminhado. Tem uma decisão.
E hoje é tudo no sistema SEI. Então, conhecer quais são as necessidades de cada setor é muito fácil. E a gente tem uma coisa que se chama Plano de Desenvolvimento Institucional, onde todas as áreas são consultadas, todos os profissionais são consultados e podem se manifestar a respeito do que é prioritário na universidade. O último Plano de Desenvolvimento Institucional denuncia que a universidade precisa cuidar do adoecimento que está instalado entre os servidores e entre os estudantes, principalmente o adoecimento mental. Então não é difícil você definir quais são as suas prioridades, porque instrumento de coleta de informação nós já temos. E se for necessário, nós iremos aprimorar esses instrumentos, né? E nós precisamos dar voz aos docentes. Os docentes nunca foram calados. Nós precisamos nos manifestar mais abertamente, ter essa liberdade de nos manifestar mais abertamente. Os servidores técnicos administrativos, pela mesma forma, né? Mas nós sabemos que o trabalhador é uma relação frágil com o seu empregador, mesmo na vida pública, mesmo na instituição pública. Né? Então, assim, muitos servidores estão insatisfeitos, por exemplo, de trabalhar em determinado setor, gostariam de mudar de setor, gostariam de falar dos seus problemas. Nós temos, professor, veja bem que incoerência, que contradição. Os nossos servidores técnicos administrativos são os servidores mais mal pagos do Executivo Nacional. Todas as universidades? De todas as universidades, eles são os últimos. O salário mais precarizado é o do servidor técnico administrativo das universidades federais. A que se deve isso aí? Na sua avaliação, você acha que a reitoria poderia ter promovido mudanças nesse sentido para melhor? A reitoria, todos os reitores, toda a comunidade acadêmica deve entrar em defesa desse servidor. Ele precisa ser valorizado. O que acontece hoje, por exemplo? Abre-se concurso público, aparecem os candidatos, eles submetem ao processo, são selecionados e quando são convocados, que eles chegam lá e olham o salário, eles saem, eles não voltam, eles não tomam posse. Entendi. Então nós temos vagas que não estão sendo aceitas mais pelos candidatos porque a desvalorização salarial é muito grande. Ok, olha só, eu vou dar um break, né? Um break, para chamar o break. Vamos dar uma freadinha aqui na nossa conversa, porque temos o intervalo comercial, o último desta noite, mas a gente volta em 1 minuto. De volta aqui com a opinião desta noite, entrevistando a professora Marluce Souza e Silva. Ela é candidata a reitora da UFMT. A eleição acontece agora em março. Professora e candidata, eu vou dar uma cutucadinha aqui no seguinte sentido, não é? Tem todo o atual gestor lá, o atual reitor, candidato à reeleição, apresenta uma série de feitos, né, na gestão dele. Por exemplo, a informatização, investimento na informatização, falou aí de uns, acho que 700 pontos de Wi-Fi, estendendo isso do campus. Que mais? Enfim, eu queria que a senhora apontasse aí sobre esses feitos aí, se procedem na avaliação da senhora, não é? E uma outra pergunta é ainda sobre a terceirização, a parte de segurança. Não dá para economizar tudo aquilo que se gasta na contratação aí de empresas de segurança, uma parceria, por exemplo, com o governo do estado, para que isso possa ser realizado ali, não é? E aí se economiza. Como que a senhora responde isso? Muito bem. Claro que nós não podemos dizer que o professor Evandro
passou esses 7 anos, porque ele já está na segunda gestão e pleiteando uma terceira, da qual nós discordamos, que ele não tenha trabalhado. É lógico que ele trabalhou, né? Ele também atravessou um período da pandemia, que foi um período difícil para todos nós, que não seria diferente para ele também. Contudo, a universidade hoje é envelhecida, Paulo. Nós temos uma universidade de 50 anos. O meu bloco, ele tem uma estrutura de 50 anos, uma estrutura física. Ele tem uma instalação elétrica de 50 anos. Então, todas as vezes que ao derredor se faz um puxadinho, você tem que vir aqui, pegar o ponto de energia e instalar lá na outra localidade. Vira remendo. Vira remendo. O meu setor, a minha região, segundo os técnicos especializados da UFMT, é o setor mais frágil em relação à sinalização da internet. É frágil. Nós passamos muitas dificuldades durante a pandemia para oferecer as nossas aulas remotas, as nossas atividades remotas, porque nós não podíamos abandonar os estudantes. E os nossos estudantes sofreram muito. Quando eles passaram a receber um notebook para que eles assistissem à aula, nós já estávamos quase que vencendo a pandemia, não é? E nós temos trabalhadores, estudantes que residem em Santo Antônio, em Várzea Grande, nas chácaras, nas fazendas próximas, em região onde o sinal da internet é muito ruim. Então, o sinal da internet da UFMT é ruim e da sociedade em geral, da sociedade estudantil, que na maioria 60% dos estudantes da universidade são de famílias carentes. 60%? Também não, 60%. Portanto, não tem também capacidade financeira de pagar uma internet como nós pagamos, né? Com a qualidade e suportar, por exemplo, assistir uma aula com 4 horas de aula. Isso consome todos os dados móveis de qualquer que seja a internet que eles tenham contratado, não é? Então, os feitos do senhor reitor atual, eles existem. Contudo, deixam a desejar. Os não feitos se destacam. Os não feitos, aquilo que ele deixou de fazer. Aquilo que ele deixou de fazer, né, e que é importante para esse contexto atual, nós temos salas de aula, por exemplo, que já não suportam mais essa chuvinha da tarde que a gente passa. As salas são alagadas, os mobiliários são todos... Então a instalação elétrica, instalação hidráulica... A instalação elétrica, a instalação hidráulica... É velha mesmo, né? 50 anos tem que dar um... Velha. Demanda muito cuidado e demanda muita vontade de fazer, de trabalhar. E demanda isso aqui, ó, faz-me rir. Sim. Tem que ir atrás. Tem que administrar, tem que planejar. Tem que bem aplicar, né? Sim, sim. E a segunda pergunta que eu fiz sobre segurança. A segurança. Bem rapidinho, porque a gente tem... A segurança na universidade hoje, eu participei de uma comissão mista constituída no Consun e no Concep para a elaboração da política de segurança da universidade. Nós desenhamos, nós entrevistamos a segurança, nós fizemos um apanhado de todas as ocorrências dos últimos anos, trouxemos o professor que implantou a política de segurança na UFG, fez uma palestra, fez a exposição, apresentou para nós quais foram os instrumentos prioritários e as medidas prioritárias. Fizemos um trabalho belíssimo, entregamos e aprovamos no CONCEP. Me pergunta qual medida ali apresentada foi colocada em execução. Nenhuma. Eu ia perguntar, mas não respondeu. Nenhuma. Tudo bem. Eu acabei chegando aqui um pouquinho mais cedo e atendi uma professora que dá aula no horário noturno, ela dizendo, professora, como que eu faço para sair daqui às 10 horas da noite? E fez o vídeo. As lâmpadas todas queimadas, uma escuridão enorme, uma insegurança enorme, um risco enorme, né? Principalmente para as nossas professoras e para nossas estudantes mulheres. Olha só, rapaz, como é que são as coisas, né? Cada um pinta de acordo com o que lhe convém, né? Certo. O reitor esteve aqui dizendo um monte de coisas assim. Aí só está me trazendo, assim, problemas seríssimos, hidráulicos, elétricos,
essa questão de falta de lâmpada, isso é segurança, não é? Sim. Isso influencia bastante. Então, pra você ver como é que são as coisas, né? Sim. Agora, você que é quem vai votar, você acadêmico, estudante que vai votar, fique bem atento a isso também, não é? Porque você sabe, que nem essa aluna que a senhora falou aí, a professora, vocês sabem exatamente aonde que o cinto está apertando. E aí, para tomar a sua decisão na hora de votar, porque é isso que vai fazer sentido ter uma gestão a partir né, do próximo pleito, do próximo ano, né? Vai ter que considerar isso. O que você quer quer sequência, tá bom, quer melhorar, enfim, as coisas têm que ser, assim como vota para vereador, prefeito, governador, presidente, você tem que fazer o juízo de valor na hora de votar. É isso que tem que prevalecer lá. Professor Lemberg. Professora e candidata, já que a senhora falou, vou aproveitar uma parte da resposta que a senhora acabou de nos dar, para tocar exatamente num ponto que me parece importante. A questão das parcerias com a iniciativa privada. Existe alguma coisa no planejamento, nas conversas que a senhora tem tido, sobretudo com o candidato a vice-reitor, e a parceria com a FAPEMAT? Importantíssimo. A parceria com a FAPEMAT é um dos carros-chefes da pesquisa dentro da universidade. Bolsas de pesquisa, bolsas para os nossos alunos da pós-graduação em todas as áreas. Em todas as áreas. E essa relação institucional, ela precisa ser fortalecida. Nós precisamos fortalecer, inclusive, os campos de estágio que acontecem dentro também dessas instituições, a partir delas. Nós precisamos buscar outros fundos de financiamento para a pesquisa, para a expansão das pós-graduação. Nós temos hoje o campi do Araguaia, com 2 unidades, em Barra e em Pontal. Nós temos em Sinop e nós precisamos acelerar a criação dos cursos de pós-graduação nessas localidades. E para isso a gente precisa estabelecer também parcerias fortes com a administração municipal. Para você ter uma ideia, por exemplo, nós fomos em Sinop, os estudantes de Sinop não conseguem ir para a universidade nos horários necessários, porque não tem um transporte urbano pago, nem pago tem para a universidade. Então eles utilizam muito de moto e de bicicleta. Essa relação institucional com o prefeito daquela localidade precisa ser imediatamente fortalecida. Eles não demandaram, o município não demandou um campi, não é significativo, não é valorativo, não valoriza a imagem de toda aquela região? Então, a Secretaria de Serviços Urbanos precisa garantir que os seus estudantes, filhos dos seus munícipes, possam chegar na universidade nos horários determinados pelo projeto pedagógico e pelo oferecimento das nossas atividades. Então, se nós vamos estabelecer relações com eles, no sentido de fortalecer, de dividir a responsabilidade, de buscar a parceria. Com a iniciativa privada, nós temos também muitos cursos que têm projetos com a iniciativa privada. E por isso que eu falo que as decisões, as deliberações das bases têm que ser respeitadas. Se nós temos um curso que tem um projeto importante, como nós temos, por exemplo, na área de computação, como nós temos nas áreas das engenharias, isso tem que ser respeitado e tem que ser fortalecido. Com o grupo Blairo Maggi, nós temos projetos culturais, a MAGE, não é? Uhum. Isso é significativo para a universidade? É significativo para a universidade. Não temos nenhuma resistência. Professora, eu vou ter que encerrar o programa agora. Eu tenho 3 minutinhos aqui e quero deixar esses 3 minutinhos para a senhora falar com o universitário, com o estudante, com o professor, com um universo da nossa UFMT, especialmente aqueles que vão às urnas votar agora em 6 de março para escolha do seu reitor ou reitora, não é? Eu tenho aqui uma candidata a reitora, por favor.
Olha, quero falar com você, 2 docente, minutos. com você, servidor técnico administrativo, com você que está aposentado, com você que é estudante do ensino à distância. É necessário que a gente estabeleça uma conversa nesse momento e que a gente defina juntos as prioridades da universidade. Como nós falamos, os problemas estruturais, físicos, aparentes, eles estão aí colocados e todos nós percebemos isso todos os dias. Agora, tem os problemas que são seus. Nós temos muito respeito pelas dificuldades dos estudantes. Nós só existimos porque vocês existem. Nós precisamos trazer vocês que estão cansados da universidade, cansados das dificuldades, de volta para a universidade. Nós temos um registro muito grande de evasão escolar. Isso se explica por muitas coisas. Nós temos estudantes que são trabalhadores, ou que são filhos de trabalhadores e que são responsáveis por prover a condição da sua família. É muito importante que a gente lute, que a gente defenda, por exemplo, uma maior distribuição dos recursos orçamentários em relação às bolsas de estudantes. Ok, para encerrar. É importante que a gente garanta alimentação e qualidade de estudo para vocês. Votem Chapa 1. Chapa 1, cuja cabeça de chapa, professora Marluce Souza e Silva, professor Silvano é o vice, obrigado de verdade. Muito obrigada, Êxito para Paulo. vocês aí, tá, na disputa, e esse espaço continua a posto para me informar. Muito obrigada, viu? Tudo de bom para a senhora, viu? Excelente. Obrigado por A ter nossa vindo. conversa. Lorenberg Alves, a gente Até amanhã. se encontra amanhã com Cássio Coelho, que apesar de ser coelho, não é meu parente. Vereador por Cuiabá estará aqui ao vivo às 7h30 da noite. Então, se cuida, até lá, fica bem, fica com Deus também.